2 Timóteo, capítulo 2, versículos de 14 a 22. Vamos ler todo mundo no telão, que fica mais fácil, né? Isso mesmo. Traze essas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitam e são para perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto. Para aí um pouquinho, Cristina. Gangrena. Sabe o que é isso? Olha só. E a palavra destes, ou seja, a palavra dos falatórios, das conversas vãs, roerá como gangrena. Gangrena é uma enfermidade quando o sangue não passa por determinada parte do corpo e causa a morte daquele lugar do corpo. Se o seu dedo parar de receber a circulação do sangue, é gangrena. Ele tem que ser amputado, porque o dedo morre. Então, o falatório é comparado com essa doença. Pode seguir. Os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparta-se da iniquidade. Ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. De sorte que se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Foge também das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, com um coração puro, invocam o Senhor. Amém? São tantas coisas colocadas nesses versículos, né? Tantas verdades. E aí, qual será trabalhada nessa noite? Será que o Espírito Santo já testificou no seu coração aí? Sobre o que estaremos falando? Nesse texto, em 2 Timóteo, Paulo deixava muito claro ali, era uma mensagem que ele entregava para Timóteo, que era ainda jovem e já estava na direção de uma igreja. Ou seja, ele não era um idoso. Paulo era já um homem formado, né? Mas Timóteo era ainda um menino. Era alguém que tinha... Era um menino mesmo, literalmente. Ele era ainda muito jovem. E as pessoas, às vezes, quando vê um jovem na direção de algum trabalho, fala assim: ah, aquilo ali não vai para frente, não vai dar certo. Nem tirou as fraldas e já está querendo ali falar alguma coisa de Deus. Samuel era criança quando começou a trabalhar para o Senhor, e Timóteo era ainda jovem. Mas o que tem um jovem? Por que as pessoas muitas vezes colocam o jovem no descrédito? O jovem é impulsivo, o jovem é muito determinado, é sangue quente, né? A gente, quando está assim igual, já entra na casa 200, né? Dos 40, 50, por aí, a gente pensa um pouquinho antes de fazer as coisas. Mas o jovem não. O jovem, ele quer levar à frente aquela ideia dele, e se alguém tentar barrar, é perigoso ele empurrar e sair rompendo lá na frente. Não é assim o jovem? Então, realmente, Paulo usou de sabedoria ao escrever essa carta para Timóteo, porque Timóteo precisava de orientações sábias. Como Jesus, Paulo deixou muito claro ali: para o Senhor não tem meio termo. Tem um versículo que ele fala que o vaso ou é para honra ou é para desonra. Então existem vários tipos de vaso. Existe o vaso que é para honrar ao Senhor, mas infelizmente existe o vaso que também é para desonrar o Senhor. Quem nunca ouviu falar: ah, o crente, olha lá, lá vai o pentecostal, né?
Aquele que fala, fala, fala em Jesus, mas vive com o pé no lugar errado. Quem nunca ouviu isso? Se você não ouviu sobre você, você já ouviu sobre alguém. É ou não é? Estou falando mentira? Não, né? Então existe sim vasos para honra e vasos para desonra. Tem vaso de honra aqui nessa noite? Eu creio que tem muitos, tá? Glória a Deus. Eu creio. Nós somos privilegiados com uma bela prateleira de vasos de honra. Amém? Todos na mão do olheiro que é o Senhor Jesus. Você lembra de Eliseu, aquela história que Eliseu chega num determinado lugar, aí vai uma viúva e fala: olha só, lá em casa não tem nada para comer, para beber, eu só tenho um pouco de azeite. Estão querendo levar os meus filhos como escravos. Essa história todo mundo conhece? Todo mundo conhece ou alguém não conhece? Amém? Nessa história fica muito claro, o vaso é assim: quanto mais vaso, mais azeite. Não é? Quanto mais vaso, mais azeite. E o Senhor tem azeite para derramar aqui. Mas Ele só vai derramar naquele vaso que é de honra. Naquele vaso que é de honra. No entanto, nós estamos na casa do olheiro. Se nós estamos na casa do olheiro, se você tem sido vaso de desonra, é a sua oportunidade, porque o olheiro está presente. Ele pode consertar, endireitar a sua vida e te colocar na prateleira de glória. Ali onde ficam aqueles vasos, à espera para ser retirado, porque o Senhor é o olheiro, Ele escolhe o vaso que Ele quer, para usar da maneira que Ele quer, mas tem que estar na prateleira de Deus. Se não tiver na prateleira de Deus, o Senhor não vai usar. Por que Ele não vai usar? Porque é um vaso que não está preparado. Amém? Porque não vai estar preparado. Então nós vamos conhecer os tipos de vaso. Olha só, vaso de honra é feito de quê? De acordo com a Bíblia. Olheiro mexe com o quê? Barro. Olheiro mexe com barro. Então, o vaso que Deus está procurando se chama vaso de barro. Por que eu estou destacando o vaso de barro? Porque existem vários outros tipos. Deus poderia ter usado vários outros materiais para fazer um vaso. Só que quando o Senhor fala na Bíblia, eu não lembro de nenhuma situação na Bíblia que o vaso não é referência de comparação ao ser humano. Então falou que é vaso de barro, é gente. É o homem, é a mulher. É a criança, é o adulto, é o idoso. É o ser humano. Então Deus poderia usar outro material quando Ele fosse para trabalhar ali, fazer aquele vaso. Qual outro material, por exemplo? Ele poderia fazer um vaso de pedra. Por que Ele não usou a pedra para fazer o vaso representando o homem? Porque a pedra é dura e pesada. A pedra é dura e pesada. Um vaso de argila eu poderia pegar na minha casa e trazer aqui tranquilamente. Mas um vaso de pedra, será que eu traria com a mesma facilidade? Existe panela de pedra e existe panela de barro. Qual é o mais leve? É a de barro. Não é assim? Então, a pedra não foi utilizada porque ela é pesada e dura. Tipo, se Deus faz uma pessoa com a pedra, é aquela pessoa que fica assim: eu não tolero mesmo. Aqui, ó, paciência, tolerância zero. Comigo é assim: tive a oportunidade, ó, eu corto rente. Eu falo o que penso, dou a quem doer. É a dureza do coração. É a pessoa que tem a cerviz dura. Aquela pessoa que não consegue se curvar e se prostrar para dizer: sim, Senhor, é a sua vontade que vai valer aqui, não é a minha, não. É aquela pessoa que não consegue dizer: Deus, doma a minha natureza. É aquela pessoa que fala: se Deus me quiser, vai ser do meu jeito. Todo mundo erra, por que eu não vou poder errar? É o vaso de pedra. A glória a Deus, aqui não tem vaso de pedra, tem? Espero que não. Mas existem vários vasos. Vários vasos. Tem também o vaso de lama. O que é a lama? A lama é aquela coisa mole, inconstante, né? Aquele negócio que na mesma hora que tá para uma coisa, tá para outra. E detalhe, onde chega suja. Não é assim?
lama. É aquela coisa fora da medida. Não é assim, irmã Ana? A lama é desse jeito. Pega um pouco de lama e tenta montar alguma coisa. Faz um vaso. Deixa secar. Quando ele secar, se você pegar ele daqui para colocar ali, de onde ele saiu, ele deixa sujeira. Aí se ele vai para lá, ali ele vai acumular sujeira também. Não tem consistência. Solta farelinho, solta bolinha, solta tudo. É aquela pessoa que não tem permanência. É aquela pessoa que não consegue permanecer em um lugar sem fazer tumulto. Sabe? Aquela pessoa assim, que todo mundo sabe que quando chega é para contaminar o ambiente. Vocês conhecem alguém assim? Eu conheço. Aquela pessoa que está tudo em paz. Glória a Deus, a minha casa está uma harmonia, a minha família é uma bênção. Mas o dia que você recebe um telefonema, fulano de tal, estou indo para sua casa. Aí você já começa, misericórdia, Deus. Tem misericórdia, Jesus. Repreenda esse mal. Se for para a bênção, manda. Se não for, não manda não, Senhor. Porque a gente sabe que onde chega o ambiente é contaminado. Parece que a pessoa tem gosto pelo pecado. Gosto pelo pecado, isso é terrível. Mas o Senhor, Ele quer um vaso de barro. Por que o vaso de barro? Lama é o quê? Uma mistura de quê? Lama é uma mistura de terra com água. Não é assim? Só que em medidas desiguais. Não temperada. O vaso de barro é preciso o equilíbrio entre a água e a terra, a argila, vamos dizer assim. Tem que ter um equilíbrio. O que o Senhor nos ensina? É que nós devemos ser espirituais sem deixar as coisas do dia a dia. Como assim? Uai, peraí, aí você está falando contra a gente ser espiritual. Não. Ser espirituais, sim, mas sem deixar de lado as coisas do dia a dia. Por quê? Porque nós somos terra. Nós somos a água do Espírito Santo, mas nós também somos terra, nós somos deste mundo. Tem gente que larga tudo para poder ir para a igreja. O marido está lá chorando por misericórdia, falando, eu quero um pouco da sua companhia, peraí, vem cá, me dá a sua atenção. Não, eu estou indo porque tem reunião de oração à tarde, tem oração de madrugada, tem culto, tem isso, tem aquilo, tem visita, tem aquele outro, e o marido fica vendo navios, né? Não, meu negócio é só do alto, meu negócio é só lá da glória, é só do espiritual, eu só converso com anjo. Meu negócio é conversar com anjo. Então você vai conversando com o anjo e deixa o seu marido solto por aí, porque tem muita mulher por aí querendo conversar com ele. Vai conversar com o anjo. Não conheço não, mas diz que em São Paulo tem uma casa de maluco lá que só tem gente que conversa com anjo. Sabe? A gente tem que ser espiritual. Temer a Deus, respeitar, honrar, ser fiel ao Senhor. Nós temos que cuidar das coisas terrenas. É lembrar que se 11 horas o seu filho, o seu marido chega para almoçar, a comida tem que estar pronta. Vai pro joelho e fica só orando para ver como é que vai ficar a sua situação. Então tem que ter temperança, tem que ser moderado. Só espiritual não. Nós não somos só espiritual. Ou somos? Quando você nasceu, precisou da unidade, né? Da ligação de um casal abençoado. Ou não? Né? Se ficasse um orando para um lado, o outro orando para o outro, quem estaria aqui? Eu não estaria? Então temos que fazer tudo na medida certa. Ser vaso é isso também. Pode parecer uma besteira, mas não é não. Experimenta na sua vida, dá um pouco de atenção para quem está do seu lado. Dá um pouco de atenção, mas é um pouco de atenção. Tem gente que só quer mexer com o lado da terra. Eu não vou para a igreja não, porque o meu marido fica reclamando. Peraí, uma vez que ele reclamar não tem problema, né? Isso não pode ser todo dia. Mas tem que ter temperança. Eu não vou para a igreja não, porque se eu não for, meu marido vai ficar de cara amarrada. Peraí. Vai orar por ele. Faz um carinho antes. Ele reclama todo dia que eu estou saindo na hora da janta dele. Faz a janta antes. Amém?
Hoje eu não vou para a igreja não, porque eu vou na casa de um amigo. Vou conversar com um amigo. Por que você não vai antes do culto? Aproveita e faz um convite para ele. Aqui hoje tem culto, vão na igreja? Temperança. Cada coisa no seu lugar, no seu tempo. Porque nós somos carne. Mas nós temos que cuidar do nosso espírito. Por isso que o vaso de barro é meia-meia, ó. É tudo na medida certa. Não é nem meia-meia não, porque você colocar o mesmo tanto de argila, o mesmo tanto de água, vira bagunça. Mas é tudo na medida certa. Para que o barro fique maleável, fácil de ser trabalhado. Aí o Espírito Santo olha e fala, olha só como que está no ponto. Eu vou começar a trabalhar esse barro. Eu vou começar a trabalhar esse barro e vou fazer um belo vaso. Um vaso de honra. Um vaso de honra. Agora nós vamos falar sobre a fabricação do barro. Como que funciona isso? Como que o vaso é formado? Lá em Jeremias 18, Deus manda o profeta Jeremias na casa do olheiro para ver como que funciona isso. E depois você vai ler isso na sua casa. Jeremias 18, não esquece. Jeremias 18, Jeremias 18, Jeremias 18. Como é que é mesmo? Jeremias 18, Jeremias 18. Como é que é mesmo? Ah, isso mesmo, Jeremias 18. Você vai ler na sua casa. Agora eu acredito que você não esquece. Amém? Pois é. Ali na fabricação, o vaso, conta que para fazer o vaso, o barro, ele é batido. Ele é amassado. Sabe? Ele é amassado. Sabe aquela hora que você está assim, sentindo que o seu coração está quase que sangrando, de tão apertado, tamanha luta? É os arroxos, é os apertos que o Senhor está permitindo na sua vida para tirar a aresta. Aquela pedrinha que, se permanecer até o final da fabricação do vaso, quando for para o forno, vai rachar o vaso. Aí não vai ter mais conserto. Então tem que amassar o vaso, tem que amassar o barro e ir amassando até tirar toda a sujeira. Folhinha, pedacinho de palha, pedra, toda impureza. Porque nessa época de Jeremias não tinha essas argilas que a gente vê por aí não, né? Ao lugar que o irmão Fábio trabalha, não existia isso não. Aquela argila limpinha, a coisinha bem preparada, não tinha não. Tinha que tirar lá no meio do rio mesmo, né? No meio da natureza. Então era aquela coisa suja, assim como eu e você viemos para a presença do Senhor. Porque quando o Senhor nos chamou, não éramos puros não. Ou somos? Não somos puros? Não. A gente era sujo e fedido. A gente não valia nada. Aí fica a pergunta, por que Deus não escolheu algo melhor, né? Para fazer o ser humano? Foi fazer do barro. Podia ter pegado, de repente, um pedaço de uma estrela, um diamante, né? Olha que lindo. Mas não. Deus escolheu aquilo que não valia quase nada. Quase nada. Aquilo que qualquer um tinha acesso. Para quê? Para mostrar a insignificância do ser humano. O que o ser humano valia. Para que quando a gente olhar para trás, a gente lembra de onde a gente veio. Você não veio do diamante não, meu irmão. Não foi do ouro e nem da prata, meu irmão. Foi não. Foi do barro. Aquela coisinha que as pessoas passam e pisam em cima dela. É daquilo que o Senhor te fez. É aquilo que a gente vai voltar a ser se o Senhor Jesus não nos chamar primeiro, não buscar a igreja primeiro. Então aquele barro é amassado. Enquanto o vaso não estiver bom, porque é o que o Senhor quer, é um vaso sem defeito, o Senhor não dá por encerrada aquela obra. Eu estava vendo um vídeo outro dia de um olheiro trabalhando ali naquela roda, fazendo o vaso. E aquele vaso estava ficando lindo. Os meninos estavam vendo comigo, Jonatas e o Arthur. É coisa linda, gente. Procura ver na internet, fazendo um vaso. É muito lindo. É um troço assim que envolve a gente, sabe? Eu não sei explicar. É muito lindo. Mas aí estava fazendo aquele vaso, aquela coisa mais linda. E você via o barro saindo de baixo, subindo. E só Deus para explicar como que aquilo tomava forma.
E de acordo que a mão do olheiro ia, o movimento, aquele vaso adquiria formas diferentes. O curioso é que aquele vídeo que eu vi não formou um vaso simplesmente, ele fazia vários vasos, várias formas. Fazia, desfazia, fazia outro. Daquele que começou larguinho, ele estreitava e largava em cima. Um mistério, uma coisa mais linda. Mas teve algumas situações que o vaso, quando já estava quase pronto, ele se quebrava na mão do olheiro. Aí a gente canta aquela canção, né? A canção que fala do vaso. Eu quero ser, Senhor amado, né? Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. Aí analisando essa canção, eu falei, Senhor, não está tão certo, né? Que não é o Senhor que quebra o vaso para fazer de novo. Você sabia disso? O Senhor não nos quebra para fazer de novo. O vaso se quebra. Se quebra. Você vai olhar em Jeremias. O vaso se quebrou na mão do olheiro. Mas o vaso só se quebra quando ainda existe alguma impureza. Aí ele tem que limpar de novo para descobrir onde é que está o problema ali. Aí você pode pensar naquele momento que você pensa, o ministério da minha vida vai acontecer, agora que tudo vai dar certo. Ou é agora que meu casamento vai ser restaurado. Ou é agora que Deus vai me dar a oportunidade profissional que eu queria. Mas aí dá tudo errado. Por que dá tudo errado? Porque o vaso quebrou-se na mão do olheiro. Amém? Aí começa o Senhor a amassar o barro para tirar mais uma vez a imperfeição. Aí o Senhor tira alguma coisa a mais das nossas vidas. Pode ser orgulho, arrogância, inveja, mentira, não sei o que. Infidelidade, falsidade. Pode ser qualquer coisa. Mas o Senhor tira aquilo que está impedindo de ser formado um vaso firme, resistente. Mas nós estamos sempre perguntando ao Senhor, quebra minha vida, Deus. Faz de novo. Você está querendo ser quebrado mesmo? Então não saia das mãos do olheiro, em nome de Jesus. Não saia das mãos do olheiro. Porque se você sair das mãos do olheiro com imperfeição nas suas características, na sua essência, ou você sai limpo e purificado, ou então permaneça nas mãos dele. Sabe por quê? Porque se você for para o forno, meu querido, você vai ficar duro, você vai ficar impermeável. O vaso é assim. Depois do vaso pronto, ele é levado ao fogo. É aquele momento crucial, mais difícil. Você pensa, agora acabou tudo, não tem mais jeito, tá difícil mesmo. Estou no ponto de entregar os pontos. Por quê? Porque está queimando. Você está passando pela prova de fogo. Aí quando você já está quase não aguentando mais, o Senhor te tira lá de dentro e te coloca na prateleira. Quando você não está quase aguentando mais. Mas bom mesmo é permanecer nas mãos do olheiro. Bom mesmo é permanecer na mão do olheiro. Sabe por quê? Eu comparo um vaso que já passou pelo forno, com aquela pessoa que é, por exemplo, que faz parte de uma liderança espiritual. É um pastor, é um evangelista, é um missionário, é um levita renomado, é alguém que faz muita diferença no meio evangélico. Por quê? Sabe o que acontece com aquele que vai para a prateleira e causa desonra? Coloca para mim, Cristina, Jeremias 19:11. Aquele que vai para a prateleira e causa desonra e envergonha o evangelho. Aquele que não teme a Deus, que fala, eu segui, eu fui luz, mas hoje já não sou mais. Olha só. E dir-lhes-á, assim diz o Senhor dos Exércitos, deste modo quebrarei eu a este povo e a esta cidade, como se quebra o vaso do olheiro, que não pode mais refazer-se. E os enterrarão em Tofete, porque não haverá mais lugar para os enterrar. Deixa aí. Nessa história de Israel
estava na rebeldia, não queria obedecer ao Senhor. Israel fez isso tantas vezes, né? Ficou lá em 70 anos em cativeiro na Babilônia por desobediência ao Senhor. Israel vivia fazendo isso. Mas o Senhor chegou a um ponto que não tinha mais paciência com eles. O Senhor disse: chega, basta, acabou. Tentei, fiz de tudo, não dá mais. Porque na palavra do Senhor está escrito que o Senhor tem uma medida para cada um de nós. Sabia disso, André? O Senhor tem uma medida para cada um de nós. Como assim uma medida? Ele tem uma tolerância de pecado na minha vida. Uma tolerância é aquilo que você tolera, não gosta, mas tolera. Uma tolerância de pecado para a vida da irmã Eva. Então, Deus tem uma medida para cada um. Não é a mesma medida. Não é falar assim, ó, quando chegar aqui os seus pecados, chegou o momento do nosso acerto de conta. Não. É uma medida que só o Senhor conhece. Só Deus sabe. E ali Israel tinha chegado naquela medida. Aí eu havia te falado que o vaso se quebra, não é o Senhor que quebra o vaso, mas é o vaso que se quebra na mão do olheiro. Não é isso que eu falei agora há pouco? Mas ali na frente, nesse texto, um pouco adiante do Jeremias 18, amém? Ali um pouco para frente de Jeremias 18, a paciência do Senhor já tinha acabado. Ele falou assim, ó, vocês estavam na minha mão. Vocês estavam na minha mão. Mas não adiantava, eu amassava o barro e parecia que vocês estavam me escondendo sujeira aí dentro, eu estava ficando escondido e o vaso não estava ficando bom. Aí eu te coloquei no forno, assou, né? Secou, lacrou, ficou selado. Mas ainda assim a rebeldia continuou. Aí o Senhor falou: deste modo quebrarei eu a este povo e a esta cidade, como se quebra o vaso do oleiro. Já não é o vaso na mão do oleiro. Por que isso? Porque enquanto você está na roda, enquanto você está sendo ali na roda, trabalhado pelo oleiro, você está maleável, você é um barro ainda. Amém? Enquanto você está na roda, você é um barro que está sendo trabalhado. Depois que você passou pelo forno, não tem como mais, meu querido. Não tem como mais o vaso ser trabalhado. Se for quebrado, vai virar caco. Alguém perdeu o que eu falei? Voltando atrás? Que eu quero que fique bem fixo na mente de vocês. Enquanto o vaso estiver na mão do oleiro, na roda, ele pode ser trabalhado. Agora, se aquele vaso já passou pelo forno, já foi seco, já foi para a prateleira, se quebrar, vira caco. Não tem mais conserto. Vocês estão me entendendo? O que é falado ali, ó, que vai fazer com os vasos que forem quebrados? Que não pode mais refazer-se. Não é o que está escrito? É a Bíblia, não é eu não. O vaso não pode mais refazer-se, e os enterrarão. E o que vai acontecer com o conteúdo desse vaso que foi quebrado? Você já pensou? Por quê? Olha só, o vaso é a nossa capa, né, Adriano? É o nosso corpo. Por que é o nosso corpo? A Bíblia não fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo? É a casinha de barro do Espírito Santo. É o nosso corpo. O que entra, o que contém, o que tem dentro do nosso corpo que nos favorece para receber o Espírito Santo? O nosso espírito. O nosso espírito se une ao de Deus. Amém? A nossa alma é abençoada pelo Espírito Santo. Então a nossa alma está dentro deste pote que se chama vaso, nosso corpo. E se o vaso se quebra, o que acontece? A nossa alma fica perdida. A nossa alma fica perdida. A gente perde a direção, a gente não sabe para onde caminhar. E a gente fica igual a tal alma penada, né? Tem gente que fala que não existe alma penada. Existe sim. Existe alma penada, Patrícia. Existe. Aquele que aceitou a Jesus e dos caminhos do Senhor se desviou, ele anda penando por aí. Ele anda penando por aí. A boa notícia é a seguinte:
Na casa do olheiro tem muitos vasos. E existe um vaso que quer receber essa alma que está penando. É a oportunidade que o Senhor nos dá. Por isso que eu falei, se você não é um vaso de honra, não se entristeça, essa é a noite. Essa é a noite da oportunidade que o Senhor pode te colocar no lugar de honra de novo. O Senhor pode entrar na sua vida e fazer a mudança necessária. O Senhor pode fazer isso, você crê? Então, se você virou caco, clame ao Senhor. Vira alma penada. Dizem que a alma penada fica chorando e perambulando por aí, não é? Não é isso que falam? Ou eu estou errado? Eu acho que é isso mesmo, né? A alma penada fica perambulando. Então, vira alma penada, já que está assim, e clama ao Senhor e fala: Deus, me dá uma veste nova, me dá um corpo novo, Deus. Eu preciso, Senhor, ser renovada. Eu preciso ter um corpo que glorifica a tua pessoa, que glorifica a Deus. Mas como que seria isso, um corpo que glorifica a Deus? Nós vamos falar aqui sobre características que nos torna vaso de honra e não de desonra. É preciso que evitar a contenda. Está lá no versículo 14 de 2 Timóteo, do capítulo 2, o primeiro texto que a gente leu ali. Evitar a contenda. Gente que briga por tudo e faz caso de tudo. Esse está sendo vaso de honra? Não está sendo vaso de honra, está sendo de desonra. Quer ser vaso de honra? Fecha a boca em nome de Jesus. Fecha a boca. Como assim fecha a boca? Para de reclamar de tudo. Tem gente que tudo é motivo de questionamento. Se está com sol, o calor está insuportável. Misericórdia, não dá nem para ir para a igreja. Ah não, está muito quente. Quer ventilador que não ventila? Ai, ai, ai. Mas se está frio, eu não estou aguentando a minha garganta. Eu vou, não, eu estou tossindo muito. Estou tossindo muito, eu não vou para a igreja. Não é assim? Não é desse jeito? Reclamar de tudo. Reclamar de tudo. Evitar contenda. Gente que briga por tudo. Evitar falatório. Conversa que não traz edificação, que não traz proveito. Conversa de rua, fala mal dos outros, perde tempo falando que não edifica. Vaso de honra, até para conversar, ele busca proveito. Vaso de honra é aquele que fala pouco, mas quando abre a boca é acertado. Né? Não é de muita conversa não. Mas quando abre a boca, presta atenção, porque vem pedra preciosa por aí. Isso é vaso de honra. Mas o vaso de desonra, ele faz questão de sentar na esquina da rua para observar todo o movimento e falar de todo mundo, de Deus e do povo. Né? Porque o vaso de desonra nem a Deus ele perdoa. Fala mal até de Deus, indiretamente, mas fala. Porque quando nós reclamamos dos nossos problemas, das dificuldades, é como se disséssemos: ó, esse Deus aí não faz nada não está dando conta. Aí, fala que é todo poderoso, mas não está podendo nada. Então até de Deus muitas vezes, aquele que fala muito, acaba falando. Apartar da injustiça. Ser injusto é ser desleal. Injusto é não fazer o que se tem a obrigação de fazer. Mas tem gente que só se preocupa com justiça na vida do outro. Só. Fulano está falando mal dos outros. Olha lá, está falando mal. Mas você está com o dedinho apontando para o fulano, não está? E onde é que está a justiça de Deus? Como é que está esse negócio? Justiça. Justiça é o quê? É o mesmo peso para todo mundo. Mesmo peso. Por exemplo, nós temos aqui na igreja algumas regras. Exemplo de regras. Para adorar aqui, para estar adorando de playback, são 3 situações. Tem que falar comigo, porque eu sou a líder do Ministério de Louvor. Se passar por cima, está errado, porque regra é regra. Tem que falar comigo. Tem que vir à escola dominical e chegar cedo para ensaiar. Não é assim?
Aí o que acontece? Aliás, chega cedo para orar. Aí o que acontece? Às vezes a pessoa não vem na escola dominical e quer cantar. Mas se o outro não vier à escola dominical e cantar, ele vai falar assim: ah lá o fulano, né? Fulano está fazendo. Uai, mas você não reclamou porque não te deixaram? Então por que você está reclamando que o outro foi? Direitos iguais? Não é assim? Mas não, comigo é diferente, eu sou especial. Justiça é igualdade de peso. A balança do Senhor não erra. A balança do Senhor aqui, ó, é milímetro em cima. E nós temos a tendência de usarmos pesos desiguais. Que o Senhor nos livre também dessa desgraça, que é condenar o outro por aquilo que nós fazemos. Isso é muito sério, meu irmão. Isso é muito sério. Se serve para ele, por que não vai servir para mim? Amém? Fugir dos sentimentos de jovens. Jovem é inconstante, uma hora quer uma coisa, quer outra. Jovem é impulsivo, fala sem pensar, age sem pensar. Jovem é impaciente. As promessas de Deus vão acontecer, mas é no tempo dele. Não adianta achar que é no meu ou no seu. Aí o apóstolo Paulo fala sobre isso. No último versículo. Tá fácil aí, Cristiano? 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 2, no caso 22 aí, versículo 22. Está dizendo o seguinte: foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, com um coração puro, invocam o Senhor. Curioso, né? Foge também dos desejos da mocidade. Quem não conhece os desejos da mocidade? Eu conheço. Outro dia mesmo eu era mocinha, eu era jovem, eu lembro. Você lembra? Você lembra do tempo que você namorava? Gostoso, né? Bom, né? Era namoro de crente? Aí a gente pensa, peraí, isso aqui vai servir pra Flavinha, pra Carol, é pro Simeão, é pro Julenice, estão solteiros, né? Pro Patrícia e pro namorado dela, né? Quando a gente pensa nessas coisas. Mas quantas vezes nós vemos homens velhos, mulheres maduras, se entregando aos desejos da juventude? É Jesus. Complicado, né? Você acha o quê? Que é só o jovem que ardem com certos desejos? O homem e a mulher carente também. O homem e a mulher carente também. Então o Senhor nos fala para nos resguardarmos. Se eu sei que em determinado lugar que eu for, eu vou ser tentada a fazer alguma coisa errada, melhor eu tirar o pé de lá. Não é não? Fugir do mal. Fugir do mal. É a melhor coisa. Aí tem gente que fala assim, tem certas coisinhas que é só jovenzinho que faz, né? Né, Patrícia? Tem coisa que é só a gente assim mais jovem que faz. Será que é dessa maneira? Será que é bem assim? Só jovenzinho? Não é. Então nós temos que vigiar para sermos vasos de honra. O Senhor te chamou porque o Senhor te ama. O Senhor não te chamou à toa, não. E Ele te chamou para se honrar. Honra, honra, honra. O Senhor não te chamou para sair por aí fazendo como qualquer um. Você é filho de Deus. Você lembra aquele dia que você levantou sua mão e falou: Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador? Você lembra daquele dia? Talvez nem tem tanto tempo, não é? Aí você se apaixonou por Jesus, começou a fazer tudo muito bonito, muito bem. Aí eu estou virando um belo vaso, olha para mim como eu estou ficando bonito, olha só. Que vaso lindo que eu estou ficando. Aí de repente a vaidade entra no coração, o diabo entra e traz outras ofertas. E quando você menos espera, deixa de ser um vaso de honra. Aí o Senhor vai te amassar, o Senhor vai te amassar e amassar de novo para tirar toda a impureza. Aí você fala: peraí, alto lá, olheiro.
Deus Criador, não toca mais em mim. Estou cansada de sofrer, vou para o mundo. Lá fora é mais fácil. Eu vou ficar lutando aqui para quê? Eu estou sofrendo. Você acha que ser amassado é fácil? É sofrer mesmo, meu querido. Você quer ir para o céu? Quando você morrer, fala para mim, eu quero fazer uma pesquisa aqui. Quando você morrer, quem quer ir para o paraíso? Levanta a mão. Levanta bem alto, eu quero ver a mão de todo mundo que quer ir. Deixa eu ver. Irmã Nilson levantou baixinho. Tá querendo ir muito não, irmã? Tá querendo ir só um pouquinho? Eu quero ir por completo, inteira. Ó. E se Jesus tocar a trombeta agora, quem quer subir com Jesus? Amém. A pergunta agora é outra. Quem quer ir para o Hades? Quem quer ir para o inferno? Levanta a mão. Quem quer ir? Ninguém? Não acredito. Todo mundo aqui quer ir para o paraíso. Ninguém quer ir para o inferno? Glória a Deus, é muito trabalho poleiro. Ninguém aqui também não vai levantar a mão, não? Irmã Cristina? Ninguém quer ir para o inferno. Glória a Deus. Aleluia. Deus é lindo. Então eu tenho um convite para você, meu querido. Vamos levar a nossa vida espiritual a sério, porque Jesus está voltando. E o que é levar a vida a sério? É devorar a palavra de Deus, é comer a palavra de Deus, é ler e meditar. Não estou entendendo não, pastor, me explica isso aqui. Porque Jesus está voltando e ninguém quer ir para o inferno. Isso é muito sério. Eu brinquei, não brinquei? Mas isso é muito sério. Tem gente brincando de ser crente. Tem gente indo na igreja, visitando. Quando o pastor faz o apelo, é incapaz de levantar a mão e falar: eu aceito Jesus, eu te quero na minha vida. Mas quando a trombeta soar, você vai ficar triste para trás, se não levar a vida a sério. Eu amo Jesus, eu sirvo a Jesus. Está servindo mesmo? Claro que eu estou servindo, eu aceitei a Jesus. Jesus te aceitou? Será que com o estilo de vida que temos levado, o Senhor tem nos aceitado? Será? Será que quando nós cantamos glória, glória, aleluia, nós estamos mesmo glorificando a Deus? Ou nós estamos simplesmente acompanhando alguém que está cantando? Na nossa casa, temos servido ao Senhor? Temos sido vaso de honra? Quando você passa pela rua, o que dizem de você? Falam assim: lá vai uma chata. Perturba gente com esse negócio de palavra de Deus, que eu vou te falar, não estou aguentando nem olhar para a cara. Ou fala assim: não, lá vai fulano, é uma gracinha. Estava lá no baile comigo ontem. Se de ver, uma beleza de pessoa. Ou estão falando assim: não aguento fulano que é barraqueira. Que estão falando de você pelas ruas da cidade? Estão te rotulando como vaso de bênção, serva do Senhor, servo do Senhor? Ou estão dizendo: lá vai um problema? Que tipo de vaso que você é, meu irmão? Que tipo de vaso que você é, minha irmã? Você é um vaso de pedra? Que Deus fala, se curva, se prostra, se humilha, e você fica... Aqui, irmã Eva, me ajuda a ilustrar aqui. Firma esse corpo. Você agora é um vaso de pedra. Aí o Senhor está falando: curva, curva, abaixa, vai, desce, desce, desce. Não tem jeito. Você está sendo esse vaso? Obrigada, minha irmã. Você está sendo esse vaso? Difícil, até um corpinho durinho ali quando quer, viu? Você está sendo aquele vaso de lama, né? Você está sendo aquele vaso de lama que por onde você passa as pessoas falam assim: oh meu Deus, lá vem um problema. Senhor, me livra da sujeira do fulano.
Você está sendo aquele vaso que por onde você passa semeia contenda, problema, difamação, discórdia entre os irmãos. Que tipo de vaso? Que o Senhor te quer um vaso de barro, um vaso de honra. O Senhor não quer te quebrar. Ele quer que você se quebre. Amém? Porque se Ele te quebrar, o trabalho vai ser mais doloroso. O problema vai ser muito maior. Mas se você se permitir, você se quebrar na mão do olheiro, Deus tem bênção para te entregar. Amém? Eu já estou encerrando aqui. Aí tem gente, para encerrar, tem gente que pensa assim: eu sou vaso de honra, porque eu pulo, eu falo em línguas, profetizo. Onde eu chego, eu falo do amor de Deus, a coisa acontece. Eu entrego o sonho que eu tenho, eu faço isso, eu faço aquilo. Eu sou vaso de honra. Mas a vida dele está toda conturbada. Você olha, não preocupa, não paga ninguém, fala mal dos outros, não respeita colega de trabalho, na escola é um aluno péssimo, é infiel no casamento, difama quem pode e quem não pode. Por que quem pode e quem não pode? Porque às vezes você fala de uma pessoa, mas a pessoa é aquilo mesmo, né? O fulano é um ladrão, mas se ele é ladrão, você não está falando mal dele, você está falando o que ele é, né? Agora, se não é você falar que ele é, você está difamando o sujeito. Então tem casos e casos. Mas a pessoa fala em línguas, tem sonho, tem um monte de coisa, uma bênção e tal, mas a vida pessoal dele é uma tragédia. Mas porque Deus usa dessa ou daquela maneira, a pessoa acha que está na bênção. Eu estou no óleo. Eu estou no óleo. Só que seu vaso está rachado. Sabe por quê que eu te falo? Olha só. Falar em línguas, profetizar, entregar sonhos, nada disso é garantia de santidade. Por quê? Porque Deus, quando quer, Ele faz. Olha só. No livro de Números, capítulo 22, versículo 28, não precisa de ir lá não, Cristina. A Bíblia deixa claro que Deus usa quem Ele quer. Lá conta a história de Balaão, vocês conhecem? Balaão, ele estava caminhando para amaldiçoar Israel, de repente, o que aconteceu? A jumentinha parou, empacou. Aí ele começa a bater na jumenta, e vambora, vamos que vamos, eu tenho que fazer, vambora. De repente, Deus usa a jumenta para falar com o sujeito. Ih, usou na jumenta? Imagina? Imagina, Manelina. Que cachorro que vem aqui de vez em quando, lá da sua casa, de vez em quando ele está aqui na igreja, né? Tá todo mundo aqui naquele reteté, aquela coisa toda. De repente o cachorro vira para Manelina e fala assim: dá um glória aí, irmã. Né? Como diz o evangelista Adriano, dá um glória aí, crente. Uai, tem jeito não? Por que eu estou usando essa ilustração, gente? Deus fala, Deus usa quem Ele quiser. Não quer dizer que você está no óleo só porque Deus te usou. Deus usa quem Ele quiser. Ele usou um jumentinho. Ei, se Deus usou um jumento, que é um animal irracional, por que não vai usar eu e você? Vocês estão me entendendo? Então não pense que você é vaso de honra só por isso, não. Analisa a sua vida. Analisa a sua vida e vê se realmente está de acordo com a vontade de Deus. Amém? Porque o seu vaso pode estar rachado. O seu vaso pode ter um problema. E se tiver, o olheiro está aqui nessa noite. O olheiro está aqui nessa noite. Para quê? São duas opções. Ou ele conserta o seu vaso ao se quebrar na mão dele, ou ele pode, se você clamar, te dar um vaso novo. Uma nova estrutura. Amém? Você quer ser um vaso novo? Então vem aqui na frente que a gente vai estar orando pela sua vida. Um vaso de honra e não de desonra. Um vaso de honra
e não de desonra.